Cruzeiro FM, meio-dia em ponto. Olá, muito boa tarde, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril de 2026, estamos iniciando mais uma edição do seu programa A Voz do Servidor, o programa do Sindismute, aqui pela sua rádio comunitária Cruzeiro FM 104,9. Eu sou Ana Maria Oliveira, fico contigo até às 13 horas trazendo muita informação. Também gostaria de ter a sua participação aqui conosco. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp 99213 1006. Então, uma ótima tarde para você que já está nos ouvindo através do Rádiosnet, em qualquer parte do Brasil, ou nos acompanhando através da nossa live aí no YouTube do Sindismute. Hoje o tema do programa, vamos falar sobre valorização dos assistentes sociais e a luta pelo piso salarial. Eu já começo o nosso programa hoje fazendo algumas perguntas. Você sabe exatamente o que faz um assistente social no seu município? Você já parou para pensar quem está por trás do acesso a direitos básicos, do acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade, da articulação de políticas públicas? Você conhece a importância real desse profissional no dia a dia da população? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no programa Voz do Servidor, porque valorizar o trabalho desses profissionais é também fortalecer o cuidado com as pessoas e com a justiça social. E a gente tem aí tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou, na verdade, o projeto de lei de número 1827 de 2019, que representa um avanço importante para os assistentes sociais de todo o país. A proposta, ela estabelece a criação de um piso salarial nacional para a categoria, além de fixar a jornada de trabalho em 30 horas semanais, sem redução de salário. A medida atende a uma reivindicação histórica desses profissionais que desempenham um papel essencial na garantia de direitos, no atendimento à população em situação de vulnerabilidade e na implementação de políticas públicas. A aprovação na CCJ é uma etapa significativa dentro do processo legislativo, pois confirma a constitucionalidade da proposta e também permite que ela avance aí para as próximas fases de tramitação. O reconhecimento da carga horária de 30 horas semanais está alinhado às condições de trabalho já defendidas pela categoria, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos profissionais e, consequentemente, para um atendimento aí mais qualificado à população. Além disso, a definição de um piso salarial nacional, ele busca reduzir desigualdades entre regiões e também valorizar o trabalho dos assistentes sociais, garantindo uma remuneração mais justa diante da importância da profissão. A medida também fortalece o compromisso com políticas públicas mais eficientes, especialmente nas áreas de assistência social, saúde e educação. A pauta segue agora em discussão e mobiliza entidades representativas, sindicatos e trabalhadores em todo o Brasil que acompanham atentamente os próximos passos para a aprovação definitiva do projeto. A valorização dos assistentes sociais é, acima de tudo, um investimento na qualidade dos serviços prestados à sociedade e no fortalecimento das políticas públicas que atendem a quem mais precisa. E para o nosso bate-papo de hoje, a gente recebe nossa presidenta, Ariane Cavalcante, nossa vice também, Jadiane Pimentel. Hoje teremos a participação especial também do diretor de Finanças, Guilherme Reis, além da fala e participação aí de duas assistentes sociais, Adriana Carvalho, ela que é assistente social em Feira de Santana, e participa aí da cooperativa Unibrasil Saúde. E vamos ouvir também a assistente social Elma Santos. E claro, quero ouvir você aqui também no nosso programa. E antes da gente partir para esse bate-papo, vamos aqui ao nosso giro de notícias.
Meio-dia e 5 minutos. Fim da escala 6x1 pode ser aprovada em 3 meses. Vamos ouvir aqui o que muda. Com o objetivo de agilizar a aprovação do fim da escala 6x1, o governo Lula encaminhou com urgência constitucional na semana passada uma nova proposta desenhada pelo Executivo. A iniciativa é uma forma de enfrentar o forte lobby de empresariado que vem barrando a tramitação de projetos semelhantes, entre os quais o da deputada Dayana Santos, do PCdoB, Rio Grande do Sul. O texto enviado deve ser aprovado em até 45 dias na Câmara e mais 45 dias no Senado. A meta é que a tramitação seja concluída até o final desse semestre. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, ele diz o seguinte: o fim da escala 6x1 é um grito de liberdade do trabalhador brasileiro. Fecha aspas. Segundo destacou aí o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o que se debate é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário e, junto, uma importante bandeira para a valorização da vida. A escala 6x1 é a pior das escalas de jornada de trabalho que possa existir, em especial para as mulheres, destacou aí Luiz Marinho. De fato, a proposta busca enfrentar uma rotina cansativa e desumana que atinge milhões de brasileiros e que prejudica especialmente as mulheres. Segundo dados divulgados pelo governo federal, cerca de 37,2 milhões de trabalhadores têm jornada acima de 40 horas semanais, o equivalente a aproximadamente 74% dos seletistas. Além disso, cerca de 14 milhões de brasileiros e brasileiras trabalham na escala 6x1 com apenas um dia de descanso, incluindo 1,4 milhão de trabalhadoras domésticas. 26,3 milhões de seletistas não recebem hora extras, o que indica jornada frequentemente mais longa na prática. Para mudar essa realidade, o projeto estabelece uma nova referência para o mercado de trabalho brasileiro e promove ajustes na consolidação das leis de trabalho, CLT, e em legislações específicas para assegurar a aplicação uniforme das novas regras. O objetivo é reduzir as horas e dias trabalhados sem mexer nos salários. Para o vendedor Pablo Coelho, do Comércio Popular de Taguatinga, no Distrito Federal, a proposta representa a chance de recuperar o tempo de vida hoje consumido pelo trabalho. Ele acorda às 5h30 da manhã, de segunda a sábado, leva cerca de 1h30 para ir e voltar do trabalho. E ele contou à agência Gov o seguinte, abre aspas, para mim, saúde mental e tempo com a família são os pilares da produtividade real. Menos exaustão é mais eficiência. O fim da escala 6x1 é sobre vida, saúde e dignidade para milhões de trabalhadores. Fico muito feliz em ver essa pauta avançando em todos os espaços. O lucro não pode custar a vida de um trabalhador ou de uma trabalhadora, disse aí esse trabalhador que é vendedor lá no Distrito Federal. E só uma adenda aqui, né, em relação a essa pauta que vem sendo muito discutida, né, em todo o país, e aí como a gente vive hoje, né, nessa sociedade em redes, através aí das redes sociais, a gente ouve muita coisa. Sei que está chegando muitos vídeos, muita coisa também aí nos seus, né, grupos de WhatsApp, mas a gente precisa estar bastante atenta a esse discurso, a essas narrativas que são construídas, principalmente quem é contra, né? Quem é contra o fim da escala 6x1. E me faz, né, nos remete muito lembrar, por exemplo, em relação a todos os momentos em que o Brasil, outros países mesmo, avançavam nessa pauta de garantir direitos, né, trabalhistas. Né? Nos faz lembrar, por exemplo, aqui no Brasil, em 1888, não faz muito tempo assim, né? Quando foi ali o período abolicionista, quando decidiram acabar com a escravidão no Brasil. E o que é que a gente tinha? A gente tinha um
grupos privilegiados dizendo o mesmo discurso: vai quebrar a economia do país. Né, esse discurso, a economia vai quebrar sem mão de obra escrava, a produção agrícola vai entrar em colapso, o país vai perder competitividade, haverá desordem social e até divisão de terras, era o medo deles, né, a reforma agrária. E aí a gente pula mais um pouco, vai ali para o século XX já, a gente tem os direitos trabalhistas sendo garantidos, como o 13º, texto férias, direito às férias, por exemplo, um salário mínimo, todos esses direitos, e a gente ouve mais uma vez o discurso, né? Vai aumentar o custo do empresário, vai gerar desemprego, as empresas não vão aguentar, vai prejudicar a economia, e a gente pula para hoje mais uma vez, a gente ouvindo aí de grupos, principalmente de empresários, principalmente de deputados que apoiam, né? Estão aí com esses lobbies de empresários que apoiam esses empresários com esse mesmo discurso. Né? A gente tem o discurso que vai quebrar, que a economia vai quebrar, que muitas empresas vão quebrar, o piso salarial vai... Né? Então, quando a gente fala sobre tudo isso, hoje a gente vem falando, por exemplo, né, sobre piso salarial de categorias, redução de jornada, ampliação de direitos, a gente vai se debater com todo esse discurso, todas essas narrativas, né? E a pergunta que me fica aqui é: será que é a economia mesmo que está em risco ou são os privilégios, né, que estão sendo questionados? Essa é a nossa questão aqui, principalmente para quem é contra o fim da escala 6 por 1, né? Jade já está aqui com a gente. Guilherme, boa tarde para vocês. Vocês já chegam aqui no debate. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos nossos ouvintes da Cruzeiro FM. Então, já cheguei aqui, né? Dia corrido hoje. Acabei de chegar aqui nos estúdios. E esse tema tão necessário, né? Que a gente vem debatendo aí, a gente vem discutindo já há um tempo. E essa de fato é a nossa reflexão, né? A quem interessa o fim da escala, né? 6 por 1, quem defende e quem é contra, e aí a gente precisa refletir esses interesses por trás dos discursos, né? O presidente Lula assumiu um compromisso público com a sociedade brasileira, né, que é uma pauta que ele vai defender na gestão dele, e assim a gente espera que acabe de fato a escala 6 por 1, porque é o que a gente vem trazendo, discutindo, refletindo o tempo inteiro, né? O servidor, o trabalhador, ele precisa ter descanso, é preciso dar ao trabalhador dignidade, né? E dar esse descanso, que não é um descanso, na verdade é o trabalhador que vai poder estar em casa, vai poder ter um tempo para ele, para a sua família, né? Eu ouvi um dia desses uma trabalhadora trazendo esse relato: eu não me importo de trabalhar o sábado, desde que eu tenha no outro dia mais de descanso, porque é insuficiente apenas o domingo ou apenas um dia na semana para que eu possa organizar a minha casa, organizar a vida dos meus filhos, organizar a minha vida, né, Ana? Então, é dar dignidade ao trabalhador, o fim da escala 6 por 1. É importante a gente lembrar aqui que os deputados, como a gente já coloca aqui várias vezes, que são nossos representantes, a quem eles estão representando, né? E a maioria deles, né, Jade, tem uma escala, como é? 3 por 4? Ou mais. Ou mais. Tem uns que durante o ano não vai nem metade dos dias, né? Enfim. Só são questionamentos de entender de que lado a gente está, né? Não é degladiar, se colocar um contra o outro, mas entender qual a classe a gente pertence. Isso. E eu fico feliz de estar desse lado, que defende, viu? Do lado de cá, né? Do lado de cá. Sim, né? Sim. Defende uma coletividade, principalmente. Falar em coletividade, o nosso segundo giro vem falar sobre a unificação dos movimentos sociais aqui no Brasil e mais uma convocação, né, para essas instituições. Entidades aí convocam 1º de maio na Avenida Paulista. Após o sucesso da Conclate 2026 e da Marcha da Classe Trabalhadora, que foram realizadas em Brasília, dia 15 de abril,
o movimento sindical se mobiliza para a próxima agenda estratégica do ano, o 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Em São Paulo, a CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e a Intersindical Central da Classe Trabalhadora vão promover uma manifestação na tradicional Avenida Paulista, com concentração marcada para as 8 horas da manhã, e a atividade se estenderá das 10 ao meio-dia e meia. O 1º de maio ele ocorre em meio à tramitação na Câmara Federal de projetos que prevêem temas prioritários para o sindicalismo, como a redução da jornada de trabalho, que a gente acabou de falar, né, o fim da escala 6x1. Outras pautas em destaque, segundo a CTB, são a queda da taxa de juros, mais investimentos públicos, a defesa da soberania nacional e da democracia, a regulamentação do trabalho mediado por plataforma e a recuperação do valor do salário mínimo. Segundo o Conclama CTB, diz o seguinte aqui, o conclame deles, que todos participem desta grande mobilização e somem forças na luta por mais direitos, salários dignos e um Brasil mais justo para a classe trabalhadora. Além de centrais sindicais, o ato na Avenida Paulista contará com o apoio de partidos como o PCdoB e de entidades de outros movimentos como FMP, que é a Federação das Mulheres Paulistas. O Fórum das Centrais Sindicais debateu em 16 de março encaminhamentos sobre o 1º de maio. De acordo com as entidades, em 2026 haverá atos descentralizados com identidade nacional unificada. Em vez de grandes manifestações puxadas pelas centrais dos estados, a diretiva é estimular as entidades de base, sindicatos, federações e confederações, a promoverem atividades junto às próprias bases. Na capital paulista, o PCdoB São Paulo vai promover uma série de faixaços pelo Dia do Trabalhador, né? Os comunistas levarão faixas grandes com mensagens em defesa da classe trabalhadora a pontos como Ponte da Bandeira, Radial Leste, Jacu Pêssego, os Arcos do Jânio, a Ponte do Socorro e a própria Avenida Paulista. Então tem aí esse conclame, né, essa convocação para essa grande mobilização no dia 1º de maio, fechando aí essa avenida tão importante, né? Tem nenhuma cidade, a maior cidade metrópole aqui que a gente tem no nosso Brasil, na Avenida Paulista, parando para levantar todas essas pautas, né? E esse giro de notícias, para mim, né, traz muita importância. A gente comentou aqui semana passada, como giro de notícias também, sobre a mobilização que aconteceu em Brasília, né, conclamada aí a CONCLAT, né, pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores e outras instituições unificadas. E a gente traz muito aqui sobre a importância da unificação das lutas, né? Não adianta um grupo estar ali lutando, por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade de Sindismute, que é trabalhar com todas as classes trabalhadoras, né? A gente tem ali o grupo do apoio à educação, trabalhando por seus direitos, a gente tem o grupo dos garis, da Guarda Civil, hoje a gente está trazendo a pauta, né, dos assistentes sociais, é entender que tudo isso pode ser unificado, né, e a luta pode ser uma só, todos juntos, buscando aí que são, o objetivo é direitos, né? São garantir direitos, e a compreensão, garantir dignidade para todos. Isso. E a compreensão também dos serviços, dos servidores públicos, de que uma luta sua aqui no município de Tucano é, por exemplo, a luta de um município do sul, do sudeste, do centro-oeste, né? Eu acho que a gente estava saudoso desses movimentos de rua, né? Nós já tínhamos trazido aqui em outros momentos como os sindicatos, de modo geral, estavam enfraquecidos, né? Isso ainda é resquícios do último governo, né? Então, assim, a gente vê o resgate do 1º de maio, né? As pessoas tendo como referência, por exemplo, o CONCLAT, o sucesso que foi, e a gente entende que, e espera que o 1º de maio, de fato, leve muitos às ruas, né? É importante porque os nossos governantes precisam entender e compreender que a população ela está
ela está atenta, né? Ela está requerendo direitos e movimentos como esses, de fato, traz a luta sindical para a cena, dá foco aos sindicatos e a gente, enquanto Sindismulti, fica muito feliz, né? Infelizmente não estaremos presentes, né? Mas a gente compreende e apoia o movimento de rua sempre. Sempre, sempre. A rua é nossa, né? Nesse espaço aí, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, seja Ana. bem-vindo. Tudo bem a todos aqui? Ana Maria, Guilherme Henrique, Jadiane, todos os ouvintes da Cruzeiro FM e do programa A Voz do Servidor. É importante, 1º de maio, nesse momento que a gente está passando aí da luta, né? Com relação à escala 6x1, né? Para que se torne 5x2, né? Acho muito justo. E esse momento do 1º de maio é uma data que a gente pode justamente aproveitar para reivindicar e cobrar, para fortalecer o movimento, né? Que foi justamente essa data do 1º de maio foi por trabalhadores que buscavam, né, redução de carga horária, de jornada ampla de trabalho. Então, nos tempos de hoje, chega a ser inadmissível uma escala dessa, 6x1, né? Porque a colega falou aqui de ter apenas o domingo, e tem muitos funcionários que trabalham domingo, todos os domingos ou quase todos eles, e que folgam apenas um dia dentro da semana. Então, nos dias de hoje não é mais admissível isso. Então a gente aproveitar a data que você mencionou no dia do 1º de maio para, né, aproveitar e também lutar mais por essa data e aproveitar as duas coisas para essa redução aí dessa carga horária, né? Sim, a gente vai falar aqui daqui a pouco nessa redução, essa luta, na verdade, pela valorização dos assistentes sociais, que também traz uma questão aí da redução, né, da carga horária para 30 horas semanais, sem redução de salário, tá, gente? Quando a gente vê algum projeto assim, eu me lembro logo dos enfermeiros, né? Foi a luta e no final reduziu para 30, mas reduziu também os salários. A gente não quer nenhum direito a menos, né? Não, a gente quer adquirir novos direitos, mas tendo sempre a dignidade, a valorização do servidor em pauta. É para frente que se anda, é para frente sempre, né? E essa compreensão que todas essas lutas não é individual, gente, são lutas coletivas. Quando a gente traz aqui sobre a valorização dos assistentes sociais, a gente não está falando sobre uma categoria, a gente está falando sobre você que também precisa desse sobre serviço, uma classe, né? E sobre uma classe, né, de trabalhadores, de modo geral, né, Ana? E é importante quando você traz, né, sobre o serviço, porque isso impacta diretamente na minha vida. Eu mãe de família, eu faço parte, estou inserida dentro de uma sociedade, o trabalho do assistente social, assim como o trabalho do enfermeiro, do técnico, de todos os outros, né, que são pautas que a gente vem trazendo aqui sempre no programa, vai impactar na vida de todos. Então, assim, não é eu achar que minha vidinha ali tá tranquila, tá boa, e o outro... não tô nem aí. Não é sobre isso, não, né? A gente vive em sociedade, no coletivo, e quando nós temos um servidor que ele está bem assistido, isso vai diretamente impactar também na minha vida. Repercutir, né, no serviço que é prestado. Então, já vamos entrar aqui no E nosso assim, assunto. Ana, também, eu sei que tem um processo aí para ser seguido, né? O processo quem faz é a gente. Aqui é uma então, roda de conversa. Fica à O que vontade. acontece? E aproveitar também que defender os assistentes sociais é defender todos os trabalhadores, inclusive nós que estamos lá no chão da sala de aula, que estamos passando por questões de vulnerabilidade social, de estudantes, etc. e tal. Então, assim, valorizar a assistência social é valorizar uma educação de mais qualidade, né? Valorizar uma saúde melhor, porque vai chegar atendimento também para mais pessoas. Então, é indispensável, né? É muito importante essa pauta dos assistentes sociais. Está tudo interligado, né? A gente está Isso. falando de uma coisa só lá sozinha, está tudo interligado. Essa criança que é assistida na escola, essa criança também que às vezes precisa ser assistida na família, né? E é esse profissional que está lá na saúde também, nos hospitais, é esse profissional que está intercalando e cuidando, né? Fazendo esse trabalho, que é tão importante.
Então, como eu já falei aqui, a gente tem aqui os nossos diretores, vamos debater sobre esse assunto. Mas antes, a gente vai ouvir aqui duas assistentes sociais, né? A Adriana Carvalho, ela que é de Feira de Santana, e também a Elma Santos, né? Que vão trazer aqui também considerações importantíssimas para o nosso programa de hoje. A princípio, eu gostaria de conversar com a Adriana. Adriana, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Voz do Servidor. Eu gostaria que você, considerando aí que o serviço social atua diretamente, né, na garantia de direitos e no enfrentamento das desigualdades sociais, gostaria que você descrevesse aí, a partir da sua vivência profissional, o papel do assistente social como agente de transformação, seu compromisso ético com a população e a importância da sua atuação para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Boa tarde, senhora Ana Maria Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sindismute do município de Tucano. Eu me chamo Adriana Carvalho, sou assistente social e atualmente eu atuo na cooperativa Unibrasil Saúde, que fica localizada no município de Feira de Santana. Com muita satisfação participar desse momento, né, e também poder contribuir com esse diálogo tão importante. O assistente social, ele tem um papel essencial na garantia de direitos e no enfrentamento das desigualdades sociais. Nós, profissionais, atuamos acolhendo, escutando e orientando a população, além de articular o acesso às políticas públicas de forma sempre digna e humanizada. Na prática, isso acontece, por exemplo, quando atendemos uma família em situação de vulnerabilidade social, sem acesso à alimentação ou renda, o assistente social ele faz uma escuta qualificada, identifica as necessidades e realiza os encaminhamentos para serviços e benefícios, como programas de assistência social, contribuindo para que essa família recupere condições mínimas de dignidade. O nosso trabalho é sempre guiado pela ética, pela defesa dos direitos humanos e também pelo compromisso com a justiça social, sempre buscando fortalecer a autonomia das pessoas e promover uma sociedade mais justa. A gente conversou também com Elma Santos. Elma, boa tarde, também seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E nos fale aí, diante da aprovação, né, dessa lei 1827/2019 na CCJ, que prevê a criação de um piso salarial nacional e também a jornada de 30 horas semanais para os assistentes sociais, como você avalia os impactos dessa proposta na valorização da categoria e também na qualidade dos serviços que são prestados à população? O salarial e a regulamentação das 30 horas é extremamente importante para a profissão de serviço social, que vem sofrendo pela falta de piso e pela falta dos respectivos planos de carreira, cargos e salários. E nesse cenário, a categoria se encontra, ao longo desses anos, com salários extremamente defasados, né? Corroídos pela inflação, com baixo poder de compra. E essa condição precária de trabalho, de vida, faz com que o profissional precise, né, ter 2, 3 vínculos, outras formas de sobrevivência para garantir ali minimamente a sobrevivência. O piso, com certeza, ele vai enfrentar a questão dessa desvalorização da categoria, melhorando a qualidade de vida dos profissionais. E, nesse sentido, o que vai acontecer é que, inevitavelmente, essa qualidade de vida da categoria vai repercutir na qualidade dos serviços prestados aos usuários das políticas públicas, que serão atendidos por profissionais que estarão vivendo com mais dignidade, né? Tendo melhores condições de estar ali atuando, prestando serviços. Já, Diane, o que é que você acha? Você acha que a população ela compreende de fato o papel do profissional de assistente social?
Infelizmente, é uma categoria, assim como muitas outras, que é invisibilizada, né? As pessoas não ainda entendem de fato a importância do assistente social, que lida com várias áreas da nossa sociedade, né? Quando a gente fala de assistente social, nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos falando sobre vulnerabilidade de famílias, de crianças, né? Que é esse apoio que precisa ser dado. É falar sobre apoio a essas famílias. Então, infelizmente, de modo geral, a sociedade não tem essa compreensão. Por exemplo, é preciso ter um assistente social em um hospital. Quando chega lá, né, você procura o apoio de um assistente social dentro de um hospital. Se você vai em outras áreas, aqui dentro do município de Tucano mesmo, né, no hospital, você chega no conselho tutelar, você precisa ter um assistente social, né? Você chega em espaços como o CEMEI, que é um espaço de educação e de saúde também, você precisa ter um assistente social. Então, é uma categoria que, de fato, não tem tido essa visibilidade que precisaria ter. Mais uma vez, esse ano, eles só receberam a recomposição salarial. Existe aí uma defasagem imensa, como disse a Elma, né? E que, infelizmente, a gestão não tem olhado para esses profissionais, né? Isso traz como consequência o que Elma trouxe, né? Muitos desses profissionais precisam ter mais de um trabalho, se desdobrar até em outros municípios, e essa sobrecarga de trabalho, de fato, ela acaba trazendo um cansaço físico e emocional muito grande para esses profissionais. Guilherme, vamos voltar aqui ao nosso papo. Considerando, né, esse projeto de lei, propõe a criação de um piso salarial nacional para os assistentes sociais, né, uma demanda histórica da categoria, que busca melhores condições de trabalho, de valorização profissional. Como você avalia os impactos dessa proposta para os servidores municipais e também para a qualidade dos serviços prestados, né, à população aqui no nosso município? Então, Ana, como já foi falado de tudo um pouco aqui, né? Valorizar esses servidores é valorizar todos nós, valorizar toda a sociedade tucanense e também brasileira, né? Tratando a nível nacional. Então, assim, essa luta dos assistentes sociais nesse momento, como tem outras lutas em pauta de várias categorias, é importante porque a ideia é unificar, né? É unificar essa questão a nível nacional, porque é um piso salarial nacional. O que acontece? Com relação a isso, todos os municípios, seja regime de CLT, seja estatutários, né, onde quer que seja, empresa que for, vão ter que receber de acordo com o que está no piso. O que acontece? O piso nacional estabelece um valor, né? Os municípios brasileiros, os estados devem seguir, né, respeitando o valor estipulado, se trata no mínimo, como tem hoje, por exemplo, a educação, o piso dos professores, né, o mínimo valor estabelecido, e assim por diante. E importante também, porque dentro das discussões, diz como é que vai ser feito as fontes pagadoras, né, como vai ser o pagamento, da onde vai ser gerado recurso, né? E também a ideia é que se estabeleça normativas para que se estipulem percentuais não, mas, por exemplo, que não fique defasado, porque a gente vê essa questão de aumento. Por exemplo, hoje em Tucano, o assistente social e outras categorias estão recebendo apenas uma recomposição salarial. Se mesmo for aprovado um piso e não estabelecer isso uma regra, algo desse tipo, vai acontecer o que ao longo do tempo defasa novamente, porque os prefeitos principalmente não querem dar aumento real a servidores, né? Por exemplo, aqui em Tucano hoje só teve ganho real praticamente os professores, né? Porque tem, né? Caso contrário, não. Então, como a colega falou, Elma, vai defasando, eles precisam de vários lugares para trabalhar,
cansando, né? E assim, quem perde é sempre os profissionais e também a sociedade, porque a gente sente a necessidade de assistências sociais, né? Nos espaços de trabalho e etc e tal. Nas escolas mesmo, são várias realidades que a gente encontra. Então, é importante valorizar a assistência social. E a valorização não se dá apenas financeiramente, se dá também com condições de trabalho, né? Jornada que seja compatível com a atuação. Então, assim, é importante essa valorização, essa luta da aprovação do piso nacional dos assistentes sociais em todo o Brasil. E quando a gente fala, né, Ana, de uma categoria, de um país como o nosso, Brasil, tão territorialmente falando, tão grande, né? Então, assim, o piso, ele vai trazer um conforto muito grande para as diferentes regiões, cidades pequenas, menores do que a nossa, por exemplo, em que gestores, eles pagam salários que são salários desrespeitosos, né? Então, assim, o piso vai trazer essa uniforme... Essa equidade. Equidade, exatamente, em relação às cidades, né? Então, assim, o piso é o mínimo, deve ser o mínimo. Uhum. Isso não quer dizer que os gestores não podem e não devam pagar a mais, né? Mas essa estabilidade de você saber que existe um piso mínimo e é um piso que traga um certo conforto para essas famílias que recebem esse salário, né? Não é um salário que seja também desrespeitoso, né? E aí é como o Gui traz a importância também de ter, ao longo dos anos, um reajuste que, de fato, esse salário mais na frente, ele não se torne defasado, né? A gente viu aí durante este ano de 2026 que o salário do professor, por exemplo, ele estava caminhando para essa defasagem e aí o governo precisou agir para que isso não acontecesse. Assim como aconteceu com os professores, a gente espera que esses PLs, esses projetos, eles já possam contemplar essas realidades de salário, para que daqui a 5, 10 anos, né, esse salário hoje estabelecido, ele não se torne defasado apenas com uma recomposição salarial. Que realmente exista um reajuste aí, né, viável. Vocês trazem aí alguns pontos e é a realidade, né? O profissional de assistente social faz um concurso no município, começa a trabalhar, o salário não dá conta e acaba trabalhando em outros municípios, inclusive, como assistentes sociais para ajudar aí na renda. Exatamente. Ou como assistente social, ou às vezes com um segundo diploma, né? Eu conheço assistentes sociais que trabalham em outras instituições que têm alguma formação, alguma licenciatura, ou então são enfermeiros, ou são técnicos, né? Que têm uma segunda profissão. Isso por quê? Porque uma profissão apenas não dá conta de prover a sua casa. Então acabam de fato procurando outros empregos, né? Seja no próprio município ou seja em uma outra cidade. E como o Guilherme falou, essa sobrecarga também chega, né, repercutida aí no trabalho que é desenvolvido para a população. Ana, e aí assim, a gente acaba até sendo um pouco repetitivo, porque assim, alguns meses atrás, quando nós tratávamos sobre os enfermeiros, nós trazíamos exatamente realidades como essa, né? De sobrecarga de trabalho, de ter que ir para uma outra unidade de trabalho, seja um hospital ou um posto de saúde. Então, assim, parece que a gente está ouvindo o mesmo programa de rádio, parece, mas não é. E aí a gente precisa, dentro dessa compreensão, entender de fato, se conscientizar que classe trabalhadora ela precisa estar junta, né? Porque é sobre classe, não é sobre a minha particularidade dentro do ser professor, né? A gente precisa olhar o todo, né? Que nós somos classe trabalhadora, a gente trabalha para sobreviver, né? Essa não é uma realidade apenas
dos assistentes, são dos enfermeiros, são dos agentes de limpeza, né? Doação de também, apoio né? São pessoal de educação, apoio da educação. guarda Exatamente. civil, né? Então a gente traz e fala aqui sobre todas essas categorias. Jade, aproveitando que você já está aí com o microfone, me diz aí, diante dessa importância, né, da mobilização coletiva para a conquista de direitos trabalhistas, especialmente aí em pautas históricas, como a valorização profissional, a implementação de um piso salarial digno, qual tem sido o papel do Sindismut nessa articulação e fortalecimento da luta, né, pela aprovação desse projeto de lei, o 1827/2019? Ana, esse momento, acho que é um momento importante que a gente já está vivendo agora, né, no programa. Já era um desejo nosso trazer essa pauta para o programa de rádio, colocar em pauta essa categoria que dentro do nosso município é uma categoria pequena, considerando outras categorias que são bem maiores. E quanto maior o número, maior a visibilidade, ou não também, né? Porque a gente traz outras categorias aqui que são grandes, mas que são invisibilizadas socialmente falando, né? E de gestão também. Neste caso, né, a gente já vinha o desejo de trazer essa pauta, porque o programa de rádio é um momento de formação, né? É um momento de que os servidores, a sociedade saiba o que é que está tramitando dentro do Congresso, né, do Senado. E esse projeto em especial, né, com a aprovação no CCJ, ele deixa a Casa dos Deputados e agora ele segue para o Senado, né? Ele passou por comissões importantes de finanças, de previdência, o CCJ, e agora vai para o Senado, que também lá vai passar por algumas comissões, aprovado no Senado sem nenhuma alteração, o projeto segue para a sanção presidencial, né? Mas assim, um caminho bom já foi dado, né? Se a gente for levar em conta que esse PL 2019 já era para ter caminhado bem mais, né? Mas a gente comemora, né, enquanto sindicato, a gente percebendo também que essa categoria ela estava sendo colocada um pouquinho de lado com essa demora, essa morosidade dos deputados em relação à aprovação desse PL. A gente já começou, enquanto Sindismut aqui no nosso município, a movimentação do plano de carreira dessa categoria, né? Então, assim, nós estamos neste movimento agora de reformulação, porque esse plano, ele já existia, né? Nunca foi aprovado, mas, assim, a gente está agora fazendo adaptações, né? Revisando o documento, para mais uma vez ele possa ser entregue ao gestor público. Então, assim, dentro do nosso município, dentro do nosso sindicato, melhor dizendo, a gente não tem muita força no sentido de mobilização nacional. Mas dentro aqui da nossa realidade, a gente tem discutido sobre, algumas vezes lá no Sindismut, sobre o PL, né? E este momento é um momento importante para esta categoria que, como eu falei anteriormente, é invisibilizada também. E invisibilizado você traz, né, essa questão da invisibilidade de várias categorias, como a gente já trouxe aqui o pessoal da limpeza, o pessoal do apoio à educação e tantas outras. E essa, além dessa invisibilidade, porque é invisibilizada, está lá no cantinho, porque tem poucas pessoas, né? São poucos profissionais que atuam em cada município. Ana, e aproveitando também, o Sindismut acompanha, está atento, porque assim como todas as categorias lutam, as demais, né? A gente fala de professor, tem lá do Gari, do pessoal de apoio, tem da enfermagem, né? E a da ciência social, como também a gente sabe que tem uma quantidade menor de servidores, acaba inviabilizando. Só que, porém, a gente percebe, falando a nível municipal, em Tucano, por exemplo, se a gente pegar quantos servidores tem efetivos, são pouquíssimos. Mas a gente percebe
que a demanda é muito alta. Então tem muitos trabalhadores, servidores temporários. Então a luta pelo piso das ciências sociais é melhorar essa questão. Por exemplo, no novo Fundeb, a profissão, a gente fala em profissão, é porque a gente aperfeiçoa, vê o que está bom e luta para que todos tenham, e o que não está dando legal também, que nos próximos já melhorem. Por exemplo, professor hoje, e a gente sabe que tem muito servidor temporário, assistência social nem se fala. No novo Fundeb já fala lá que tem que ter no mínimo 70% de concursado efetivo. Então, esse é um fortalecimento das categorias para que todos tenham a oportunidade de direito de se efetivarem nas suas funções. Se a gente pegar em Tucano hoje, por exemplo, sem medo de errar, a gente tem mais de 80% de servidores temporários. Então, assim, é aproveitar essa oportunidade e também acompanhar, discutir para que isso entre no texto, para que os assistentes sociais sejam valorizados e incluídos também nessa questão. Porque valorizar a assistência social é valorizar a classe trabalhadora. Então, é imprescindível isso aí. A gente terminou o programa semana passada falando, e olha que a gente nem falou dos contratos, né? Que é um ponto que a gente precisa discutir, está levando cada vez mais e trazendo essa compreensão da importância do concurso público, gente. A importância de você ser efetivo. E é nessa efetividade que a gente consegue se organizar e lutar por direitos. Quem é contratado está silenciado. Exatamente, porque precariza o serviço, né, Ana? Porque quando você tem um contrato, muitas vezes quando a gente visita um posto de trabalho, os diversos postos de trabalho, né, a gente ouve muito, chama a gente assim no cantinho, e aí diz assim, tá acontecendo isso, isso e isso, mas eu não posso me expor, né, eu não posso falar, eu não posso me colocar, porque senão eu perco meu emprego. Então, assim, quando a gente fala aqui sobre contrato, não é que a gente não quer que as pessoas trabalhem, não, pelo amor de Deus. É que a gente quer que trabalhe, mas que trabalhe na segurança do concurso público, né? Porque fora disso, de fato, ele vai precarizar o seu trabalho. Por quê, Jade? Porque você vai receber menos do que o concursado, né? É a instabilidade que você não tem de requerer direitos, né? É você não saber se no próximo ano, ou você finaliza aquele ano, porque você precisa se humilhar para um vereador. Então, assim, são muitas questões. E aí, quando o Guilherme traz em relação a números, né? Então, assim, eu queria falar diretamente com os assistentes sociais nesse momento, que talvez alguns estejam nos ouvindo, né? E dizer assim, não é porque nós somos, que vocês são em poucos, e eu vou dizer nós somos em poucos, porque como classe trabalhadora, a compreensão de que somos classe trabalhadora, né? Não é porque nós somos em poucos que a gente não precisa levantar a voz e requerer direitos. A gente precisa lutar e a gente luta no coletivo. E aí é o papel essencial do Sindismute nesse trabalho de formiguinha, porque assim, nós temos dito aqui nos programas e em outros espaços, momentos que a gente tem de diálogo com os servidores, quem faz o Sindismute não é a diretoria, e sim o servidor público. São vocês que fazem o Sindismute. Então, quando vocês nos pedem providências, quando vocês fomentam, né, o desejo, a gente precisa de um plano de carreira, a gente precisa lutar por isso, a gente se sente fortalecido. A gente pode até ser em poucos, mas sendo poucos de qualidade, de luta, a gente vai fazer a diferença, né? Quando a gente tem a compreensão que somos todos classe trabalhadora, a gente se agiganta. Exatamente. E muito, né? E como vocês trouxeram, o trabalho, né, o papel dos assistentes sociais está ligado em tudo. Então, fica aí a convocação também para o apoio aí dos professores, do pessoal da educação, do pessoal da saúde, também está abraçando essa causa, está, né, lutando também por esses direitos e está conversando com as pessoas. Inclusive, a gente vive em um mundo onde as fake news, né, onde a gente vive em uma luta, uma guerra de narrativas que chegam até a gente ainda tem
que está ali filtrando o que é importante e o que não é, e sabendo que muitas pessoas não sabem, não conseguem ter essa visão crítica, né? Você que está nos ouvindo, que tem esse embasamento, que tem esse conhecimento, vai conversando com uma pessoa, com outra, para que entenda a importância do trabalho dos trabalhadores, a importância seja do técnico de enfermagem, do professor, do pessoal de apoio, da Guarda Civil. A nossa luta cada vez mais é a valorização desses profissionais, e hoje trazendo essa pauta em relação aí aos assistentes sociais. Vocês chegam a ter números, tipo, vocês trouxeram muito que tem poucos assistentes sociais concursados, tem muitos contratados, mas aqui em Tucano, a nível de Tucano, né, quando a gente fala de números, quantos profissionais? Ana, particularmente não tenho sobre números, né? Mas, assim, eu gostaria, assim, de deixar muito claro para a população, quando a sua pergunta, né, quando você me perguntou, assim, se a população tem consciência desse trabalho, desse serviço social, né? E talvez hoje a gente pode ser mais ouvido até por pessoas que não são servidores públicos, né? Então, assim, é preciso compreender a importância desse serviço para a nossa sociedade, né? A atuação dos serviços, dos assistentes sociais, eles vão aparecer, né, principalmente numa luta pelo acesso real às políticas públicas, né? Por exemplo, quando a gente sabe que tem crianças sendo maltratadas, exploradas, né? Colocando em risco a sua vulnerabilidade. Quando a gente chega num hospital, por exemplo, e a gente não tem acesso a alguns serviços, a gente pode e a gente deve procurar um assistente social, né? Quando está lá precisando de uma regulação, e é uma regulação que não sai, é informação que não chega, a gente deve procurar este serviço dentro de um hospital, né? A gente precisa de de uma família que está em extrema pobreza, né? Dentro de algumas secretarias que a gente vai encontrar este servidor que vai dar encaminhamentos, inclusive para questões de exames, de acesso a alimentos, né? Então, assim, esse servidor, ele tem uma importância, ele tramita aí em várias áreas dentro da nossa sociedade. Então, assim, é um servidor que tem uma importância imensa para a nossa sociedade, e pensar na aprovação desse PL é dar melhores condições de trabalho a ele, né? É por isso que a gente acha tão importante esse PL. É dar condição de trabalho, é dar um melhor salário, uma redução de carga horária para que ele possa trabalhar com mais dignidade. Então, por isso que nós defendemos a aprovação do PL 1827/2019, por compreender que dar condições melhores de trabalho é dar também dignidade a este profissional. Uma pergunta aí para vocês: que sociedade vocês acham que a gente constrói com a valorização desses profissionais? Que tipo de sociedade a gente constrói? Acho que é uma sociedade mais acessível, mais humana, né? Essa palavra nos segue, né, Ana? É humanizar. É humanizar aquela família que está ali, que mora numa mesma casa, avô, mãe, pai, filhos, netos, sobrinhos muitas vezes, né? Que não tem acesso a uma rede de esgoto, que não tem acesso a comida, né? E quando a gente pensa em um profissional como esse, a gente pensa que essas políticas públicas precisa chegar a quem de fato precisa, né? É uma criança que muitas vezes tem uma intolerância, que tem uma questão bem específica, e é este profissional que pode dar encaminhamentos em secretarias que tem o dever de dar condição àquela família. Então, quando a gente pensa em assistência social, eu penso muito em dignidade, sabe? Em humanização.
as pessoas. Então, por isso que eles são tão importantes. Ana, e complementando, tentando responder um pouco também a sua pergunta, você perguntou antes dessa a questão de quantos assistentes sociais, né? Sim, sim. Então, até fevereiro de 2026, nós tínhamos aqui em Tucano cerca de 26 assistentes sociais. Concursados? Não, entre concursados e todos. temporários, certo? Todos. Vamos imaginar. A gente fala em dignidade, né, em assistência, né? Um dos programas assistenciais aí, o mais importante hoje é o Bolsa Família, né? Sim. Aí nós temos 26, eu vou fazer uma provocação. Nós temos 26 profissionais. Nós temos uma população de 50 mil habitantes, cerca de 50 mil habitantes. Num município vasto, territorialmente. A conta não fecha. Será que a gente consegue, né? Acho que Assistir toda a a gente sociedade. consegue assistir, então, será que essa valorização através do PL não é abrir portas, caminhos, para que servidores novos e os que já estão atuem e que cheguem nos lugares onde mais precisam? Então, eu trago essa provocação para a gente analisar e refletir e, de fato, dizer se nós estamos conseguindo dar conta, né, dessa assistência toda. Porque eu acho que tudo praticamente passa por esse assistencialismo, né? Então, essa é uma provocação em cima das suas perguntas para a gente refletir, né, e pensar se, de fato, vale a pena ou não lutar pela essa aprovação do PL e valorizar cada vez mais esses profissionais da assistência social, tá bom? Perfeito, Guilherme, perfeito. Agora já são 12h56. Eu vou abrir espaço aí para vocês trazerem, né? Pode ser uma fala final, uma mensagem para os nossos ouvintes relacionada ao nosso tema, algum aviso do Sindusmult, fiquem à vontade. Só vou dizer que é o nosso desejo com a Sindusmult, né, que esse projeto de fato ele venha a ser aprovado, que nossos assistentes sociais possam ser valorizados, sim, né? Nós reconhecemos o valor destes profissionais e a gente segue na luta, né? Publicizando tudo que está acontecendo, trazendo novas pautas sobre essa categoria também e dizer que estamos juntos. É isso. Guilherme. Agradecer Ana Maria, né, todos os ouvintes e a todos os assistentes sociais e a todos os servidores públicos de Tucano, né? Porque a classe trabalhadora se faz através de lutas e as lutas temos que estar todos engajados, independente da sua categoria, da sua função. Tá bom? Então um abraço e temos um bom dia. Bom dia. Muito obrigada, bate-papo importantíssimo, esclarecedor. Como eu falo, todo programa eu aprendo algo novo aqui, né? E a gente segue aprendendo sempre, né, Jade? A cada dia, com todos. Seja a gente aqui, seja vocês que participam aí do nosso programa. O programa Voz do Servidor vai ficando por aqui, mas antes, vamos parabenizar os aniversariantes da semana. Um feliz aniversário ao agente de limpeza, Gidalva Macedo Nascimento Lopes, agente de serviços Ana Leide Jesus Santana, Arlete Gonçalves da Cruz, Maria Conceição Cabral da Silva, Maria Dione Santos Araújo e Cirlene Miranda Santos de Matos, auxiliar de serviços gerais Susan Keila Batista de Souza, aos professores Benícia Runa Pimentel de Souza, Fabiola Cristine Costa Leite, Ledimã Santana da Silva, Lorena Lima da Silva, Luciano do Carmo Tavares, Maria Célia Santana da Silva, Maria Verônica Nascimento Andrade, Mônica Jesus de Moura e Zaira Oliveira Martins. E ao técnico fiscal do uso de ocupação do solo, Tatiane Apolinário Goldinho. Feliz aniversário para cada um de vocês. Muito obrigada pela sua audiência. Retornaremos próxima quinta. Só dar os parabéns para a nossa secretária, Maíra, que fez aniversário no último domingo. Ela que é tão essencial para a gente no nosso dia a dia, que é tão amada pelos servidores de modo geral. E pelo Guilherme, a secretária? É a esposa do Guilherme, que trabalha lá. Guilherme, então, né, Guilherme? Então, nossos parabéns para a Maíra, que nosso abraço, nosso reconhecimento pelo trabalho exímio que tem feito ao longo dos anos
lá no Sindismute. Parabéns, Maíra. Parabéns, feliz aniversário. Lembrando que este programa e todos os outros você encontra aí no Spotify, é só pesquisar o nosso podcast, A Voz do Servidor. Um abraço para você que esteve nos acompanhando aí, transmissão ao vivo no YouTube, você que esteve nos ouvindo através do rádio, da internet. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até a próxima.